Oi meninos, tudo bem? É, Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei exatamente que horário vocês vão visualizar esse vídeo, mas ele está dentro de este vídeo, né? Está dentro de uma sequência da qual eu prometi trabalhar com vocês, né? Desde as semanas anteriores vieram as avaliações, então eu não me empenhei em realizar outros vídeos, né? Então, a minha proposta aqui é trabalhar a Revolução Industrial, né? E em um outro próximo vídeo trabalhar a Revolução Francesa com vocês. Bom, eu já explanei aqui porque a minha preferência pelos vídeos gravados, não vou voltar nisso, até porque o tempo é muito curto e eu preciso ser bem objetivo, né? Algo que eu não sou muito dentro de sala de aula. Eu gosto que o debate se prolongue, né? Que as ideias venham de forma quase orgânica, né? Quase como que por desdobramento mesmo, né? De uma aula. Mas enfim, o tema é Revolução Industrial, né? Bom, pessoal, houve no século XVIII na Inglaterra um evento, né, que vai marcar a história do Ocidente, por que não dizer a história das relações comerciais e de produção no planeta, que é o advento da Revolução Industrial, né? Bom, o que é o fenômeno industrial, né? O que significa a, essa mudança qualitativa nas formas de produzir? Até então, né, a Inglaterra era, assim como outros países da Europa, uma nação marcada pela produção camponesa, feudal, né, possivelmente transitando, né, das formas feudais para outras formas de produção que atende uma nova lógica dos mercados internacionais, né? E aí a gente já pode falar de mercados internacionais porque o processo de expansão marítima europeia do século XVI foi fundamental para que a Europa estendesse a sua produção para outras regiões. Mas o que torna, né, o momento de ascensão industrial algo diferente? Basicamente, né, a indústria ela difere da produção artesanal, da produção manual mais básica, pela quantidade de produção, né? Ou seja, uma larga produção em menor tempo, já que a Europa começava, principalmente a Inglaterra, começava a direcionar seus produtos para outros para outras regiões do planeta, então ela tinha de abastecer esses mercados. A primeira indústria relevante da Inglaterra é a indústria têxtil, a indústria de tecidos. Aqui nós não estamos falando de um processo robotizado, não, tá, pessoal? De um processo que tem autonomia de produção. A gente está falando aqui de máquinas que precisam de suporte humano, de controle humano, tá? E esse controle humano, essa mão de obra que vai se especializar, né, na produção industrial é o proletariado, né? E esse proletariado de origem camponesa viu que campo estava sendo redefinido para atender
a nova lógica capitalista, né? O que aconteceu na Inglaterra? Cercaram os campos, né? E para a criação de ovelhas, né? São chamados cercamentos, né? A terra comunal, a terra ah, de usufruto ou posse do trabalhador, ela foi cercada, esses trabalhadores foram marginalizados e foram viver nos grandes centros urbanos que também já começavam a, a direcionar, né, a se direcionar exclusivamente como local de, de implantação dessas fábricas. Mas enfim, o dono dessas fábricas, né, é o chamado burguês. O burguês é um personagem histórico já conhecido, né, desde o final da Idade Média. Ele já exercia um certo monopólio em algumas atividades comerciais e, mediante uma mentalidade acumulativa, né, do lucro, muitos desses burgueses foram capazes de financiar o projeto industrial na Inglaterra. Enfim, o campo então passou por uma reorganização para atender essa demanda, né, essa nova necessidade industrial, e milhões de trabalhadores rurais vão para os centros urbanos ingleses, né, trabalhar nessa indústria. Então, o que aconteceu aqui, meninos? O que aconteceu com a natureza, principalmente das relações de trabalho? Esse trabalhador, né, que antes tinha acesso aos meios de produção, ele vai ser marginalizado dela. Então, ele vai ocupar um posto de trabalho e, obviamente, né, sobreviver mediante aquilo que a indústria disponibiliza. Então, nós temos aí uma condição nova, né? Se até então o homem tinha acesso a, a, aos elementos mais básicos que garantem a sua sobrevivência, né? O capital vai exercer domínio sobre essas condições. Então o cara só trabalha porque alguém gera um posto de trabalho, um posto de emprego. Então ele fica refém dessa situação, né? Essa situação nova do desemprego. Essas fábricas, né, contratavam esses trabalhadores, né, de forma precária, sem nenhuma assistência. Existem documentos que mostram que uma família camponesa, uma família operária, se dedicava 12, 13, até 16 horas a essas condições insalubres dentro de uma fábrica, né, sem nenhuma garantia, com um salário muito baixo, com, com, com a falta de segurança e sem políticas sociais que atendessem o trabalhador. Trabalhador esse que no processo de ocupação da cidade, né, vai sofrer com as precariedades, né, do, do, do espaço urbano. Então as moradias são pequenas, distantes, não muito distantes das fábricas, até próximas, porque já havia aqui um certo rigor, né, com cumprir uma carga horária de trabalho. Então o capital, então a lógica burguesa, né, da exatidão, do, da, da, do desempenho, né, vão exigir desse trabalhador que veio de uma experiência de trabalho diferente no campo a, 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 a estar sujeito a essas novas contradições do mundo do trabalho, para ser mais exato. Eu não vou nem falar condições, mas de contradições, né? Então, um trabalhador alienado.
é um trabalhador que não cria mais, né? É um trabalhador que vai se sujeitar às imposições das novas relações de trabalho, tá, pessoal? É, bom, mas obviamente, né, dessas novas relações de trabalho surgem novas experiências e uma consciência diferente do trabalhador, né? O trabalhador ele percebe que uh, nessa atuação da burguesia, né? Burguesia que tem uma compulsão histórica aqui pelo lucro, pela expansão dos negócios, né? Pelo domínio político. É bom lembrar que essa nova fase inaugura, né, na Inglaterra cada vez mais o Estado inglês, as políticas inglesas estão inclinadas a uma política liberal, né? Então a burguesia vai aparelhar o Estado inglês, né? Ou seja, a Inglaterra vai as políticas econômicas inglesas e as políticas sociais, as políticas de segurança, né, vão ser preenchidas por uma visão burguesa de mundo, né? Então o Estado ele vai estar direcionado a atender a lógica do patrão, né? Então qualquer manifestação operária, né, a, a polícia, essa polícia de Estado, né, ela vai reagir contra. Isso não é novidade para a gente, né? A gente vê que as manifestações contemporâneas ainda mostram que esses aparelhos de repressão da burguesia, né, junto ao Estado, ainda são utilizados. Mas é dessa experiência de luta que o trabalhador vai tomando consciência de como ele é explorado, né? Então, novas organizações que lutam para transformar essas condições precárias de trabalho em novas condições vão surgir. Sindicatos, né, as chamadas trade unions, para grupos mais bem elaborados, teóricos que vão verificar as condições de exploração do trabalhador e vão apresentar saídas teóricas, né, como o marxismo fez, né? Por falar em marxismo, talvez é a grande teoria, né, que explica a ascensão das relações capitalistas, né, baseadas na mentalidade burguesa e na produção industrial. É muito banalizado, né, essas teorias por causa dos momentos políticos que a gente vive, né? Então o Marx aí, um Marx que foi deslocado, né, dos seus interesses em explicar o fenômeno capitalista na Europa. Mas enfim, então esse proletariado, né, esse operário, ele vai reagir e não aceitar o domínio burguês. E essa reação vai levar, pelas vias jurídicas, né, e políticas, a melhoria da condição dos trabalhadores, né, com jornadas máximas de trabalho, com o fim do trabalho infantil, de uma assistência aos idosos, como a aposentadoria, por exemplo. Enfim, uma série de leis trabalhistas vão surgir nesse contexto, tá? Meninos, eu preciso, às vezes, ser, como eu disse, bem pontual. Tem muita coisa aqui, obviamente, não dá pra gente ver tudo em uma videoaula, né? Mas espero, assim, ter trazido alguma luz, né? Alguma condição para vocês. Eu
Me procurem, qualquer dúvida, me procurem pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou aqui mesmo, né? Pelo YouTube. E eu vi aqui o livro de vocês, tem o básico. Se precisarem de mim, podem entrar em contato. Tchau pra vocês.